Olá, sejam bem-vindos! Hoje eu vou fazer a leitura do mangá do capítulo 260 de Tokyo Revengers que acabou de sair. No capítulo passado, o Taiju fez uma faxina com os figurantes da Kantomanji e dessa vez ele irá enfrentar a dupla lendária, também conhecida como dupla de aposentados. Agora vamos à leitura do mangá, mas antes disso, se você me acompanha nos reviews semanais, já vai caprichando no like e se inscreve também caso ainda não seja inscrito. Não esquece também de ativar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos, ok? Vamos lá! Bom, o capítulo começa com Benkei se preparando para dar um socão no Taiju. E aí ele grita, Ora! E aí ele continua, vai pro chão. E aí o Benkei dá um socão no Taiju. O nome do capítulo é Enfrentamento. E aqui tá escrito, Taiju versus Waka e Benkei. As antigas e novas forças da Black Dragons colidem. Aí logo depois do Taiju ter tomado um socão do Benkei, é a vez do Waka. E aí ele fala, tá se achando fodão, né? E aí o Waka, que é muito veloz, dá um chutão no Taiju. Aí Taiju reclama-se. E aí o Takemichi grita, Taiju-kun! Tá ficando preocupado com o Taiju, que não começou muito bem na luta, né? Aí o Benkei dá outro soco e grita, Ora! O Waka tá tendo uma posição engraçada, parece que ele tá catando coquinho. Parece que ele tropeçou, enfim. E aí o Takemichi continua assistindo a luta e ele pensa, mesmo depois de tudo, seguem com um combo lendário. Estou deixando que o Taiju leve todo o dano. Eu também tenho que participar dessa luta. E aí o Takemichi não falou nada, mas o Taiju percebeu a intenção do Takemichi. E ele disse, não vem, Hanagaki. Aí o Takemichi ficou na hora assustado, tá bom, calma. Não quer que eu vá, eu não vou. E aí o Taiju grita de volta, deixa isso comigo. Vá para onde o Mike está. Aí o Takemichi entendeu o recado e disse, beleza, e saiu atrás do Mike. Aí o Taiju cospe um pouquinho de sangue e continua, não deixarei que fiquem no caminho. E aí é a vez do Taiju gritar, Ora! E aí ele que parte pra cima do Waka e do Benkei. Aí aparece o Inupi dizendo, como está a situação, Coco? Aí o Coco fala, Taiju vai ficar encurralado. E aí o Inupi grita, cuidado, Taiju! Nós dois não conseguimos fazer nada contra eles. Aí o Coco fala, merda, é impossível até pro Taiju? Aí o Taiju olha meio estranho pro Waka, que tá fazendo meio que um movimento de luta. Aí o Waka fala pro Benkei, vamos fazer aquilo. Bora, Benkei. E aí o Benkei só responde, bora. E aí pela posição do Waka, que tá com uma posição meio engraçada, mas até lembra um pouco as poses de luta do Hindle, né? O Hindle é mais de jiu-jitsu, mas enfim. E aí, pela posição dos dois, que lutam de forma coordenada, eles têm um golpe na manga, né, digamos assim. E aí, quem aparece do nada é a Senju, que finalmente acordou do soninho, da sonequinha, né? E aí a Senju começa a bater um papo com o Coco e com o Inupi e fala, eles vão fazer a queda reversa. Aí o Coco olha pra trás, tipo, what the fuck? E alguém fala, Senju! E a Senju continua conversando normalmente. E a Senju continua, só os vi fazer isso uma vez na academia. Enfrentaram e derrotaram um grupo inteiro de treinamento. Ela continua dizendo, Waka detém o oponente e Benkei o aniquila. Os dois são uma combinação letal. Aí o Taiju, não sei se ele ouviu o que a Senju falou, ou se ele percebe que o Waka e o Benkei estão planejando alguma coisa, né, ele já fica meio atento. E a Senju continua, sem uma superfície macia, o oponente pode acabar morrendo. Waka e Benkei, parem o que estão fazendo. Não precisam ir tão longe. Vocês são maiores que isso. Por acaso querem matá-lo? Bom, eu não conheço esse golpe. Eu não sei se é um golpe na vida real ou se é algo inventado por eles, esse queda reversa. Aliás, se alguém souber que esse golpe existe, comenta aí, por favor. Mas enfim, pelo que a Senju descreveu, parece ser até um golpe meio letal, porque o Waka vai pretende segurar o Taiju, e o Benkei vai golpear o Taiju de alguma forma que parece ser algo bem perigoso. E um outro ponto, né, é que a Senju fala que seria necessária uma superfície macia, tipo um tatame. Então, possivelmente a intenção deles é acertar a cara do Taiju no chão, né? E aí o Waka fala, pronto. E o Benkei diz, agora. E aí os dois partem pra cima do Taiju. O Taiju tá parado, só observando. E aí o Taiju simplesmente segura a cabeça de cada um com as mãos e para completamente o ataque deles. E a Senju fica completamente surpresa e diz, tipo, o que acabou de acontecer? Quem é esse monstro aí, né? E aí o Taiju fala, isso acaba aqui? Vocês estão muito equivocados. Além disso, desse golpe, vocês não têm mais nada no arsenal? E o detalhe, né, que a forma que o Taiju segura a cabeça do Waka e do Benkei parece até um adulto segurando umas crianças, né? E aí o Taiju continua com esse movimento de segurar a cabeça deles.
E aí o Taiju dá um sorriso meio diabólico, né? E fala: se divertiram muito com meu cão e com meu gato, né? Vocês estão ferrados. Aí mostra o Inup e o Coco sem entender, se perguntando do que ele tá falando. Cachorro? Eu sou um cachorro? E aí o Coco pensa: gato? Eu vou explicar isso melhor na parte do review, tá? Só pra não ficar perdendo muito tempo com isso. Mas existe um certo motivo pro Taiju apelidar eles dessa forma. Enfim. E aí o Taiju, que tava segurando a cabeça do Wakko e do Benkei, né, com cada mão, ele derruba eles no chão. Pá! Chega, acabou. E aí ele grita: isso acaba aqui, dupla lendária. Até chamou de dupla lendária, né? Não chamou nem de aposentados. E aí eu só não falo que amassou a cara deles no concreto porque eles caíram, né? Eles não caíram de cara no chão. E aí, pela imagem, o Taiju botou Wakko e Benkei pra tirarem uma naninha, né? Acabou a luta. É isso, acabou a luta. Podia até levar um travesseirinho e tal, um bichinho de pelúcia, enfim. E a Senju fica totalmente surpresa com isso, né? Ao ver o Taiju lutando contra seus antigos mestres. E ela fala: incrível! E o Taiju diz: o resto é contigo, Hanagaki. E aí o Taiju dá a entender: olha, eu já cumpri minha parte, agora você que lute aí. E aí o Takemichi faz exatamente o que o Taiju havia falado pra ele fazer. Ele foi atrás do Mike e o encontrou novamente em cima de um container, né? Eu não sei se é porque o Mike é muito baixinho, né? Afinal, ele tem 1,62 m. E aí ele tinha lutado contra o Angry, o Peiyan e o Smile. Ele desceu do container, agora já subiu de novo, né? Eu acho que ele consegue ver melhor a luta lá de cima. E aí o Takemichi, né, que tá com um semblante sério, ele fala: desce daí, Manjiro-sano. E aí o Takemichi tá com aquele ar, com aquele olhar de determinação. E aí, finalmente foi definida a próxima luta, e a luta mais importante e mais aguardada, pelo menos pra mim. Takemichi Hanagaki versus Manjiro-sano. Finalmente, os líderes das gangues se encontraram. Viajante do Tempo versus Gatilho. E aí o Mike fala: então ficou para acontecer no fim. E aqui do lado: Takemichi e Mike enfrentarão seus destinos na batalha final. Continua. Galera, continua comigo também, porque eu tenho várias considerações para fazer e quero comentar o que eu acho que pode acontecer nos próximos capítulos. Galera, quando saíram os spoilers no sábado e foi vazada aquela imagem do Coco Gatinho e do Inup Doguinho, eu nem esquentei muita cabeça pra entender o que era aquilo, porque eu percebi que não ia adivinhar o que era aquele negócio. Mas no final das contas, é um apelido carinhoso do Taiju, que fez um trocadilho com os nomes deles. Inu em japonês significa cachorro, e por isso o Inup é um doguinho, e o Coco é um gato, porque Neko significa gato em japonês. Então o Coco seria o Nekoko. Nekoko. O chip, que era chamado de Kokonui, pelo visto vai se chamar Inuneko a partir de agora. Bom, esclarecido esse ponto, vamos comentar sobre o massacre que presenciamos nesse capítulo. Eu já percebi pelas enquetes que eu faço e pelos comentários que a dupla de aposentados não tem a menor moral com vocês. E nesse capítulo, Wakko e Benkei até começaram bem na luta, e eu até imaginei que eles poderiam dar um certo trabalho pro Taiju, a exemplo do que ocorreu no início da luta deles contra o Softerano. O Benkei tem uns socos muito fortes, e o Wakko é muito ágil e sabe lutar muito bem. Sem contar que eles estão acostumados a lutar juntos, e por isso eles têm um estilo de luta coordenado, que é difícil de encarar. Então naquela luta contra o Softerano, eles também começaram muito bem. Só que o South despertou a impulsividade negra e a dupla lendária acabou sendo esmagada. E na batalha de hoje, a impressão que eu fiquei é que o Taiju estava deixando a luta rolar, mas quando ele percebeu que os aposentados tinham um truque na manga, ele acabou com a brincadeira na mesma hora. E pela facilidade que o Taiju teve ao derrotar os dois, isso demonstra que ele tinha um controle da situação o tempo todo. Então realmente não tinha motivo para o Takemichi ou outra pessoa interferir na luta. Com essa vitória esmagadora, ficou comprovado que o Taiju realmente é um monstro. Só que não podemos esquecer que ele chegou a 0 bala para lutar, enquanto Wakko e Benkei tiveram um desgaste na luta contra Inup e Coco. E no review anterior, eu já tinha adiantado que isso poderia acontecer. E para entender o que rolou nessa luta, também é válido relembrar o histórico do Taiju. Por mais que ele tenha ficado marcado por ter perdido com o chute do Mike, não podemos esquecer que, antes de lutar contra ele, o Taiju já tinha levado uma facada da Yuzuha e havia lutado contra Mitsuya, Hakai e Takemichi. Mas enfim, a luta de hoje foi rápida? Foi. Foi muito rápida, por sinal. Mas assim, na enquete que eu fiz, a maioria votou que o Taiju iria massacrar os aposentados.
Então, galera, o que aconteceu nessa luta é compatível com a opinião de vocês. Se vocês esperavam uma vitória esmagadora, não faz sentido que rolasse uma luta longa. Eu até achei que o Aka e Benkei dariam um pouco mais de trabalho, né? Mas não rolou. Enfim, com o resultado dessa luta, a gente percebe que o Taiju e o Salfterano têm, ou teriam, um nível de força bem parecido. E a conclusão é que o Taiju é brabo demais. Eu ainda não perdoei o que ele fez com os irmãos, mas ele ganhou a minha simpatia desde o momento em que ele tacou a moto no Sanzo. Mas mudando um pouco de assunto, finalmente foi definida qual será a próxima luta. Eu fiquei tentando adivinhar quem iria lutar contra quem pelo tamanho do riscado no nome dos oponentes. Quem acompanhou os spoilers no sábado comigo sabe do que eu tô falando. Enfim, eu falhei miseravelmente porque não tinha como descobrir com base nesse critério. Mas segundo vozes da cabeça, eu achava que um deles era o Rama e pelo tamanho do nome, o seu adversário poderia ser o Takemichi ou a Senju. Mas no final das contas, agora teremos a luta mais aguardada, na minha opinião. Takemichi Hanagaki versus Manjiro Sano. E o detalhe é que no review passado, eu falei que essa luta estava se aproximando, mas eu não imaginava que estava tão próxima assim. Eu também falei que aquele rascunho do Takemichi poderia ter relação com a luta contra o Mike, e de fato tem. Mas eu achava que isso demoraria mais uns 2 capítulos para rolar. Só que não. A hora chegou, galera. Eu sei que tá parecendo que o mangá vai acabar mês que vem, mas torcedores, calma. Ainda falta muita coisa para resolver, e a luta Takemichi versus Mike, por ser a mais importante, provavelmente vai se alongar por vários capítulos. Isso sem contar que eles estão precisando bater um papinho, né? Então também deve rolar discurso no jutsu. Mas uma questão que fica é a seguinte: teremos combates ocorrendo em paralelo ou vai ficar todo mundo parado assistindo a luta principal? Bom, sempre que o Kenwakui coloca o Mike pra lutar, o mangá costuma focar na luta dele, até talvez como forma de enfatizar a força do Mike. Além disso, os integrantes de ambas as gangues costumam ficar parados assistindo o Mike encher de porrada seu oponente. Então, seguindo essa tendência, esse estilo de narrativa adotado pelo Kenwakui, em tese, o foco a partir de agora é o duelo Takemichi versus Mike. Só que, na minha opinião, faz sentido que a Kantomanji e a Toman continuem lutando, especialmente porque o Rama continua de pé e tá praticamente inteiro. Então, pra mim, seria frustrante se o Rama não lutasse, até porque tá meio difícil de rolar uma luta realmente boa do Rama. E por mais que eu tenha as minhas desconfianças, ele não deixa de ser um oponente interessante porque ele é difícil de derrubar. Tirando a vez que o Mike deu um nocaute com um chute, e a vez que o Rama desistiu de lutar com o Draken, porque o objetivo dele era apenas segurar o Draken para que o Kizaki conseguisse fugir, a impressão que eu tenho é que se deixar, o Rama continua lutando sem parar como um zumbi, ou um Shinigami, quem sabe, né? Aliás, será que existe algum significado por trás dessa resistência do Rama? Fica aí a questão. Mas enfim, se o Rama lutar novamente, quem poderá enfrentá-lo? Para mim, o Taiju tem total condição de enfrentar o Rama, mas a questão é que ele deu a entender que já fez a parte dele e agora o Takemichi que lute, literalmente no caso. Por sua vez, a Senju, que finalmente recuperou a consciência, até poderia lutar de novo, mas o problema é que ela tá com a cabeça toda arrebentada por causa do golpe forte dado pelo Sanzo com seu cachimbo gigante. Por outro lado, se a Senju estiver em condições de lutar, na minha opinião, ela faria uma luta interessante contra o Rama. Eu percebi que ela perdeu a moral com muita gente, principalmente após a luta contra o Sanzo. Mas galera, ela não teve vontade de lutar contra ele justamente por ser o seu irmão, o Haruni. Isso sem contar que ela se sente culpada pela cicatriz do Sanzo e por ele ter endoidado. Desde o início, a Senju não queria lutar contra seu irmão e por isso que o resultado da luta foi aquele. Por mais que eu queira ver a Senju lutando novamente, não podemos esquecer que ela tem assuntos pendentes com o Sanzo. E agora que a Senju está acordada, abre-se margem para que seja retomada a história do dia em que o Sanzo ganhou suas cicatrizes. É muito difícil prever o que realmente aconteceu, mas pelo jeito que o Sanzo falou, que a Senju não sabe nada do que aconteceu naquele dia e que, na verdade, o que a Senju fez foi apenas um gatilho, é possível que o Sanzo tenha falado alguma coisa pro Mike que ele não gostou, ou talvez tenha provocado ele, mas enfim, esse é um dos mistérios que falta ser resolvido. Além disso, esse retorno da Senju
também abre margem para que a relação entre os irmãos Akashi seja melhor explorada. Então, galera, sem desespero, o mangá não vai acabar mês que vem. Agora vamos nos desesperar com calma por outro motivo. A luta Takemichi versus Mike, que promete ser tensa. E reiterando o que eu já tinha comentado no último review, o Takemichi aparenta estar no mesmo nível de força que o Kakucho. Mas para enfrentar o Mike, mais uma vez, o Takemichi vai ter que superar os próprios limites. E não só isso, ele tem que se valer de tudo que for possível para derrotar o Mike. Resistência, discurso no jutsu, olho de previsão, enfim, tudo que tiver direito. Se ele conseguiu desviar do golpe de espada do Sanzo, após ter tido uma visão, não podemos descartar que o Takemichi poderia ter outras visões na sua luta contra o Mike. Isso até deixaria a luta mais equilibrada. Enfim, se o Taiju acredita que o Takemichi tem potencial para derrotar o Mike, cabe a nós também termos fé nele. Então preparem seus corações e vamos torcer para que o Takemito consiga enfim fazer o Mike olhar para o céu e sentir o sabor da derrota pela primeira vez. Bom, nessa semana tivemos um novo rascunho postado pelo Ken Wakui. Nessa imagem temos o Mike, provavelmente o Sanzo, apesar de estar sem a cicatriz. Mas quem é esse que está do lado esquerdo? Rama? Han Haitani? Dentro do contexto atual da história, faz mais sentido que seja o Rama. Quem sabe esses aí são os gatilhos e o viajante do tempo, né? Mas eu também não descarto que possa ser o Han Haitani confrontando o Sanzo por tudo que ele fez e principalmente por ter matado o Kakucho, que era uma pessoa querida pro Han. Muito embora a morte dele ainda não tenha sido 100% confirmada, né? Mas enfim. Além disso, ainda temos outros rascunhos que irão aparecer em breve. Tem esse rascunho do Waka e do Benkei, e já que eles foram derrotados, eu espero sinceramente que o Ken Wakui esclareça em breve o que os aposentados estão fazendo na Kanto Manji. Eu não aguento mais esse mistério. E também teremos esse rascunho de uma pessoa misteriosa, que pode ser o Han Haitani, em um possível flashback, ou o Rama. Só que é mais provável que seja o Rama, porque no tweet do Ken Wakui tinha os kanjis do nome do Rama. Mas enfim, o que você acha que pode acontecer nos próximos capítulos? O que você espera da luta Takemichi versus Mike? Comenta aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se foi o caso, eu te peço para se inscrever caso ainda não tenha feito isso. Aproveita também para clicar no like e compartilhar o vídeo com algum amigo. Não esquece também de ativar as notificações para não correr o risco de perder novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até breve!